Treino perfeito para você aumentar o seu volume de braço. Vai treinar bíceps e tríceps somente. E tudo que eu vou te trazer nesse vídeo é o meu conhecimento mais atualizado referente a uma montagem de treino. Você tem aqui mais de 20 anos de experiência entre estudos e prática. Mas antes mesmo de você fazer esse primeiro exercício, eu quero que você execute 2 aquecimentos. Aquele primeiro ali pode ser numa esteira, pode ser no elíptico de 5 a 10 minutos. Isso vai fazer com que o seu corpo fique mais aquecido e você direcione sangue já para os músculos. Isso vai otimizar o resultado do seu treino. E o segundo é o aquecimento específico. Então, quando você for fazer o primeiro exercício de bíceps, 2 sériezinhas. Uma com a média de 30% da sua carga normal de trabalho e a segunda com 50%, 60%. Não chegando à exaustão máxima. A proposta é só mandar ainda mais sangue para essa musculatura e também meio que preparar as articulações envolvidas. Você vai começar o treino com um exercício que vai colocar o seu músculo num comprimento médio. Você vai entender toda essa questão de comprimento médio, curto, longo durante o vídeo. Primeiro exercício, eu quero que você faça uma rosca direta. Então escolha uma barra para fazer esse exercício e você pode aí ver qual você gosta mais, a barra reta ou a barra W. Eu indico que você faça com a barra W porque ela vai te trazer um conforto maior, principalmente para punho e cotovelo. Isso faz com que o seu cérebro entenda, tá tudo bem com as articulações, então ele conecta de forma mais intensa esses músculos e você performa mais. O fato de você estar com um comprimento médio dessa musculatura faz com que você tenha mais força para fazer esse exercício. E eu quero que você faça 3 séries nesse exercício. A primeira você vai chegar próximo da falha, na segunda você repete a mesma intensidade e na terceira você vai até a falha, o máximo que você conseguir. Nesse exercício eu quero que você se atente a manter o seu cotovelo o mais próximo do corpo possível, porque naturalmente conforme você vai fadigando, o cotovelo tende a afastar. Isso é o que eu chamo de ponto de compensação. Nesse momento o seu bíceps vai estar recebendo menos intensidade. Preste muita atenção também nos seus ombros, porque a tendência é que conforme você vai fadigando, ele comece a subir. Esse é um ponto de compensação. Evita ao máximo isso. Você pode estar se perguntando quanto tempo descansar entre uma série e outra e também quantas repetições fazer. Calma aí, a gente já vai abordar essa questão. Então você fez o primeiro exercício de bíceps. Agora eu quero que você faça um exercício de tríceps. Você vai fazer uma rosca testa na polia, porque esse exercício te proporciona um comprimento médio, você consegue manipular cargas mais altas, e na polia, porque o exercício testa no banco tem 2 pontos negativos. O primeiro, ele exige muito do cotovelo. Não é interessante você ficar fazendo ele com frequência e se você já tem algum desconforto, menos ainda. Segundo, dependendo da posição que você coloca ali o seu braço, você pode perder tensão numa faixa exatamente do movimento. Isso é péssimo. Então vai para a polia. Não se esqueça de fazer o aquecimento. Você fez aquecimento para bíceps e fez o primeiro lá. Agora você está fazendo o tríceps. Então aquelas 2 sériezinhas de aquecimento, elas são importantes. E faça as 3 séries. As 2 primeiras próximo da falha e a terceira até a falha propriamente dita. Um ponto de compensação aqui na rosca testa é você movimentar o cotovelo para frente e para trás. Exatamente porque quando isso acontece, você começa a pedir ajuda do seu peitoral e da sua dorsal, porque o movimento começa a se parecer com um pullover. Não é isso que a gente quer. E outra coisa, o cotovelo também pode afastar, então mantenha ele mais controlado ali, na linha do seu ombro. Se ele afastar um pouco, tudo bem, mas se ele começar a afastar demais, não é bom. Nesse momento, você já vai ter feito os 2 exercícios com comprimento médio para os 2 músculos. Nesse instante, você já vai perceber que o seu braço vai estar num pump maior. Aí a gente volta para bíceps, eu quero que você faça uma rosca Scott na máquina. É importante que seja a máquina, porque nesse exercício você tem o que eu chamo de alavanca constante. Independente da posição que o seu braço está no arco de movimento, você tem uma pressão constante da carga. Claro, senhor, na minha academia não tem. Você pode pegar o banco do Scott e colocar de frente para uma polia, e aí você coloca a polia lá embaixo, fica meio chatinho de você pegar a barra e tal, mas funciona muito bem, é muito legal. Ou então você pode fazer uma rosca
rosca Spider. E aí, precisa fazer só um ajuste pequeno, que é, na hora que você for começar o exercício, você já deixar o braço um pouco para frente, exatamente para já manter o bíceps sob tensão. Vai repetir a mesma ideia de 3 séries, indo até a falha na última. E aqui tem um detalhe para quem já é mais avançado. Quando você chegar no ponto de maior encurtamento da fibra, coloca um pico de tensão ali, pelo menos 1-2 segundos. Esse exercício, ele te entrega um maior encurtamento da fibra. Então, o que a gente vai fazer exatamente com isso é otimizar o ponto forte do exercício. O que você está vendo nesse vídeo é a minha forma de elaborar um treino. E você está percebendo o quanto de inteligência e estratégia tem por trás. Eu vou te convidar agora para se tornar um aluno meu, ter acesso a mais de 35 protocolos de treino e também ao meu time de profissionais. Esses personagens que vão estar no seu WhatsApp, eles estão preparados para pegar esses protocolos e fazer os ajustes para você, tornando esse treino personalizado, atendendo às suas necessidades. E você vai ter acesso a essa galera no WhatsApp e durante o dia inteiro, com a quantidade de vezes que você quiser chamar eles. Você pode estar na academia, mandar mensagem, eles vão te responder praticamente de forma instantânea. E se você tiver interesse em se tornar meu aluno, você vai encontrar nesse link que está aqui embaixo. Tempo de descanso entre um e outro, olha lá. Vai ser o mesmo entre séries, que a gente ainda vai falar no vídeo. Vamos para tríceps agora. Eu quero que você faça um tríceps pulley com corda. E a ideia do tríceps pulley é porque você vai estar com o cotovelo ao lado do seu corpo e dessa forma o tríceps ele está numa posição mais encurtada e a corda para gerar um pouco de instabilidade ali nas suas mãos, e isso faz com que o trabalho muscular seja otimizado. A mesma coisa eu quero que você faça se você for mais avançado, de colocar um leve pico de contração, 3 séries, indo até a falha somente na última. Você pode vir com a seguinte dúvida: eu não poderia fazer todos os de bíceps e depois todos os de tríceps? E a resposta é sim. Existem muitos treinos que são feitos dessa forma. É uma estratégia. Por que eu tô te passando de forma alternada? O que a gente sabe hoje que o que influencia drasticamente no quanto que esse treino vai ser eficaz para estimular o seu músculo a crescer ou não é o volume load. É o quanto que você consegue performar nesse treino. Ou seja, quanta carga você consegue colocar e quantas repetições você consegue fazer. A gente tem estudos mostrando que quando você coloca exercícios na sequência para o mesmo músculo, vai ocorrendo o que a gente chama de fadiga acumulada, fazendo com que o segundo exercício performe pior do que o primeiro e o terceiro pior do que o segundo e o primeiro. Então, quando eu coloco um de bíceps e depois um de tríceps, o fato de você estar treinando o tríceps, 2 pontos acontecem. Você está descansando o bíceps para conseguir performar melhor no próximo exercício. E segundo, quando você contrai um músculo do seu corpo, você relaxa o músculo antagônico, que no caso é o bíceps, consegue o sangue entrar com mais facilidade e fazer todo o processo de recuperação. A proposta de colocar alternado não é à toa, existe toda uma ciência por trás. Eu estou montando o treino de uma forma inteligente. Não é simplesmente ir para academia fazer os exercícios que você acha que funciona, que você acha legal, sei lá. Divido entre 2 pessoas, burros de carga, porque elas simplesmente carregam peso sem saber muito bem o porquê, e as pessoas que são sagazes dentro de uma sala de musculação. Essas, elas sabem o que estão fazendo, escolhem os exercícios de forma intencional, inteligente, para ter o melhor resultado, ficando longe das lesões e ainda otimizando o esforço. Agora você vai para o terceiro exercício para bíceps. A gente já fez comprimento médio, muita carga, isso é bom. Comprimento curto, mais tensão, teve pico de contração, e agora a gente vai para um comprimento longo, exatamente para alongar mais essa musculatura. O exercício que a gente vai conseguir esse efeito é a rosca 45 graus. Então, na hora que você descer esse peso, eu quero que você coloque uma leve pausa lá embaixo e até force um pouco mais o alongamento, intencionalmente mesmo. Vai fazer 3 séries e vai chegar até a falha somente na última. O exercício ele tá aqui para alongar mais o bíceps. Para que isso aconteça, você precisa deixar o seu braço vertical.
Completamente. O cotovelo vai ficar apontando para o chão quando você subir esse halter. A sua mão, ela vai chegar do lado do seu peitoral. Algumas pessoas fazem esse exercício e na hora de subir, a mão vem aqui em cima. Ou seja, o cotovelo saiu de lá. Você tirou nesse instante exatamente o bíceps de uma posição de maior alongamento. Na hora que descer, o peso vai quase lá no chão e na hora de subir, o cotovelo continua apontando para o chão. Se você perceber que a sua mão passou da linha do peitoral, é porque o braço saiu do lugar. Agora, para tríceps, um exercício que é muito bom para alongar esse cara é exatamente um que até parece um alongamento de tríceps. É o tríceps francês. E nesse caso, você até pode fazer ele de forma unilateral. Te recomendo até. Porque duas questões. Você vai estar colocando o exercício unilateral aí, e isso é bom. E outra, você vai estar conseguindo alongar mais essa musculatura pelo fato da posição do seu braço. Uma falha muito comum no tríceps francês é a posição do braço. Então, o antebraço desce e o braço permanece estável. Muitas pessoas acabam afastando o braço aqui. Então, quando você for fazer esse exercício, é até interessante ficar de frente para o espelho para observar isso. Conforme você vai fazendo, a tendência com a fadiga acumulada é o seu braço começar a afastar daqui, porque vai ficando mais fácil se você fizer isso. É exatamente o que você não vai deixar acontecer. Vai manter o seu bíceps aqui, ó, próximo da sua orelha. E com isso, a intensidade do exercício fica muito boa. E aí, outra dúvida que pode te surgir, como contabilizar as repetições, né? Faça um braço depois do outro, você vai fazer um braço mais fraco, vai sentir quantas repetições você consegue fazer ali e depois você repete esse número no braço mais forte. Uma outra maneira de fazer isso é simplesmente não contar as repetições, que é o que eu te recomendo fortemente dentro da metodologia NoReps, e aí você vai levar ao mesmo nível de intensidade os dois braços. Lá, mas um braço vai fazer mais repetições do que o outro. Sim, possivelmente. Isso não vai gerar um grande problema para você, pode ficar tranquilo. Agora vamos para 3 pontos importantes desse treino. Primeiro, quantas repetições fazer? Eu te disse para fazer próximo da falha até a falha, não te falei quantas. Segundo ponto, quanto tempo você vai descansar entre uma série e outra? E até vale entre os exercícios. E terceiro, essa questão de não ir até a falha em todas as séries e sim somente na última. Tudo isso eu vou te explicar com mais profundidade nesse vídeo aqui, ó, que eu vou te apresentar a minha metodologia. Clica nesse vídeo aí, você vai se surpreender